Obras para Jesus, Ministério do Espírito Santo. Quando terminará o dia da graça? E quando será o arrebatamento? Revelação que Deus deu para mim. Eu, René, amigo de Jesus Cristo escolhido para levar a doutrina de Cristo aos povos, e recebo sempre as respostas que faço a ele em secreto e ele me responde. Principalmente quando fazem uma enorme polêmica de vários aspectos de doutrinas, e muitas delas dos homens, como esse a respeito se Cristo virá antes ou depois da grande tribulação. É claro que antes. Eu acho incrível como as pessoas correm atrás dos que dizem que têm visões e sonhos, e todos dão ouvidos e eles não têm como provar o que dizem. Mas quando Deus dá uma revelação para seu seguidor e tem como provar pela sua palavra, ninguém dá ouvidos, e ainda colocam dúvidas para aquilo que é bem claro. A época da graça terminará quando, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Prestou atenção? Nas nuvens. Nos ares. Cristo não descerá na terra, mas descerá até as nuvens. Não todo olho verá, mas somente os arrebatados. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18. E quando será o arrebatamento? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que lhe seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2:1-7. Não passaremos a grande tribulação, mas o princípio das dores que estamos já passando. Veja Mateus 13:8. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Pois já estamos no princípio das dores e poderemos até passar mais coisas. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que lhe seja revelado no seu devido tempo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é aquele que o detém? Quer uma resposta mais clara do que esta? Com toda certeza a Igreja de Cristo, que o detém, pois a Igreja de Cristo tem sobre ela o Espírito Santo. E quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também subirá com a igreja. E isto nos dá a entender que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, pois a mesma jamais passará pela grande tribulação, senão a igreja não teria o nome da graça. Porque tribulação já não é a graça que é de graça, mas os da grande tribulação. Por perseverança e ser fiel até a morte recebereis a coroa da vida. Nós, no momento que aceitamos a Cristo, já passamos da morte para a vida. Já ressuscitamos com Cristo. Eu lhes asseguro, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Esta ressurreição não tem nada a ver com a primeira ressurreição depois do Apocalipse. Estes depois da tribulação serão os que não receberam a marca. Leia Apocalipse 20:4. Não se deve misturar a mensagem que Deus deu para os judeus, para os da graça, os da grande tribulação, e dos do milênio. Mateus 24:22 em diante. Jesus está falando dos eleitos, dos 144.000. Estes serão da grande tribulação, e que estes dias serão abreviados por motivo deles. E aí será a primeira ressurreição depois da grande tribulação, e no final do milênio a segunda ressurreição. E estes serão condenados e lançados juntamente com Satanás e seus demônios para o lago de fogo que arderá eternamente. Que a graça e a paz esteja sobre todos os que permanecem na doutrina de Cristo. Disse eu no princípio, sou amigo de Cristo,
Porque Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. João 15:15. Pense nisto e viva seguro. Pois esta é a verdade em Cristo.